Pessoal, isso aqui é uma videoaula que vai tratar dos conceitos de grandezas e vetores. Vai servir para revisar alguns conceitos importantes e também para a gente ter uma noção de como a gente faz operações de soma com os vetores. Vamos iniciar aqui com o conceito de grandeza. Então, grandeza aqui, ó, é tudo aquilo que pode ser expresso por um número de unidades através de uma contagem ou medição. Por exemplo, o que seria uma grandeza? Tudo aquilo que pode ser medido e expresso na forma de um número. Por exemplo, temperatura pode ser expressa na forma de um número? Pode. Então, temperatura mede alguma coisa, uma grandeza. Quantos graus faz hoje? 17 graus, 30 graus. Beleza, é uma grandeza. Quantos quilos tem esse saco de arroz? É outra grandeza. Grandeza peso, grandeza massa. Que outros tipos de grandeza a gente tem? Que horas são agora? 7 horas, 9 horas? O tempo é outra grandeza. Essas grandezas, pessoal, elas podem ser divididas aqui em dois tipos, escalares e vetoriais. O que diferencia uma da outra? Vou começar aqui primeiro com as escalares. As grandezas escalares, elas são aquelas onde apenas o seu valor é suficiente para representar a grandeza, ou seja, eu preciso só de um número, de mais nada. Eu te pergunto que horas são? Você vai me falar assim, ó, são 8 horas. Pronto, encerrado. 8, o valor 8 já é o suficiente para representar a grandeza tempo para mim. Se eu te pergunto, por exemplo, qual a sua massa corporal? Você vai falar assim, 60 quilos. Perfeito, eu não preciso saber mais nada. 60 quilos já é o suficiente. Essas são as escalares, todas aquelas grandezas onde só o seu valor numérico é suficiente para representar, para expressar essa grandeza. Em contrapartida, nós vamos ter também as vetoriais. O que vai acontecer com as vetoriais? Vocês vão ver que só o valor delas aqui, ó, ele não é suficiente, só o seu valor. A gente vai precisar de mais informações. Então, sempre que a gente trabalhar grandezas vetoriais, a gente vai ter três conceitos envolvidos aqui, ó, que é o módulo. O módulo nada mais é do que o próprio valor, que a gente já trabalhava nas escalares. Além disso, eu vou precisar também de uma direção e de um sentido. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo do deslocamento. Então, eu te pergunto, onde tem um hospital próximo à sua residência? Aí você vai me dizer assim, ó, o hospital mais próximo fica a 30 metros daqui. Vai ser muito difícil de eu acertar esse hospital de primeira. Eu não vou conseguir chegar lá só com essa informação. Eu vou ter que fazer muitas tentativas, porque eu vou ter diversas tentativas, oportunidades num raio de 30 metros. Eu posso ir para diferentes direções e diferentes sentidos. Então, para que você seja objetivo na sua resposta, você vai ter que dizer assim para mim, ó, tem um hospital na direção norte, né, sentido esquerda. Mais ou menos isso. Então, a informação de deslocamento ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Ela vai precisar de um módulo, de uma direção e de um sentido. Outros exemplos desse tipo de grandeza são a força, a aceleração e a velocidade. Esse foguete aqui, ó, ele expressa bem isso para a gente. A gente tem um foguete se deslocando, onde ele tem uma velocidade, uma aceleração e um deslocamento. Todos esses exemplos que eu acabei de citar aqui, ó, todos esses exemplos são grandezas vetoriais. Eles precisam de um módulo, de uma direção e de um sentido. Nesse caso, qual seria a direção do foguete? A direção dele seria na vertical. Nós temos dois tipos de direções. Vertical, aliás, dois não, nós temos vários. Mas aqui, só para ilustrar, né? Vertical e horizontal são exemplos de direções. E sentido? Para cima. Ele está indo sentido de baixo para cima. Beleza. Passando essa parte aqui, ó, como que a gente vai representar esses vetores, essas grandezas vetoriais? Através de vetores. Grandezas vetoriais são representadas por vetores. Puxa vida, agora facilitou pra caramba a minha vida, né? Agora eu entendi tudo. Não, calma, vamos lá. Vetores, pessoal, nada mais é do que uma seta. O vetor é representado através de uma seta para representar uma grandeza vetorial. Mas o que essa seta traz de informação para a gente? Tudo aquilo que a gente precisa saber, que a gente acabou de falar, que é módulo, direção e sentido. Como que vai funcionar isso? Ó, aqui eu tenho uma setinha, certo? Essa setinha está indo para a direita. Como que eu sei que ela está indo para a direita? Porque ela tem uma ponta aqui, ó, que está indicando quem? O sentido. Opa, peraí, já tem uma informação. Então, vamos lá. O sentido é indicado pela ponta da seta. Então, a gente já tira uma informação daí. A direção é o posicionamento dessa seta. Como que essa seta está posicionada? Ela está na vertical, na horizontal, na diagonal? Essa seta laranja, especificamente, ela está na horizontal. Então, a gente já tem duas informações aí. A direção é representada pelo posicionamento da seta, nesse caso horizontal, e o sentido pela ponta da seta, nesse caso para a direita.
E o módulo, professor? Como é que a gente vai tirar o módulo aqui dessa seta? O módulo, ou seja, o valor da grandeza, ele é representado, ele é proporcional ao tamanho da seta. Então, nesse caso, quantos quadradinhos a seta está ocupando aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Quer dizer que ela ocupa 4 unidades. Quer dizer que o módulo dessa seta é 4. 4 o quê? Unidades de alguma coisa. A gente não sabe especificamente o quê, né? Até o momento. Então, outros exemplos aqui, ó. Essa outra seta mais marronzinha aqui, ó, ela tem direção, sentido e módulo. Vamos analisar. Qual que seria o módulo dessa seta aqui? Quantos quadradinhos ela está ocupando? 2 quadradinhos e meio, né, mais ou menos? Então, o módulo, 2,5, é o espaço que ela ocupa, é o tamanho dela. Qual que é a direção? A direção é o posicionamento. Ela está em qual posição? Na vertical. Então, direção vertical. E o sentido? O sentido é representado pela ponta da seta. Essa seta está para baixo, então o sentido é de cima para baixo ou para baixo. Beleza. Bom, visto isso, agora que vocês já sabem diferenciar sentido e direção, aqui tem uma informação importante, ó. Uma direção sempre terá 2 sentidos. Como é que vai funcionar isso aqui? Como é que vai funcionar? Aqui a gente tem os exemplos, ó. Então, para essa direção aqui, ó, que ela é horizontal, certo? As duas setas, elas estão na horizontal. Elas estão deitadas. A gente tem 2 sentidos. Um que vai da esquerda para a direita e o outro que vai da direita para a esquerda. Sempre vai acontecer isso? Sempre. Então, para toda direção, a gente vai ter quantos sentidos possíveis? 2. Aqui, ó, não se esqueçam. Então, para toda direção, 2 sentidos. Aqui, só para a gente terminar e exemplificar aqui por completo, ó, a direção a gente já viu que é horizontal. O sentido desse primeiro exemplo é da esquerda para a direita. E quantas unidades essa seta está ocupando? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, o módulo dela, ou seja, o valor dessa seta, é de 5 unidades. De quê? A gente ainda não sabe. 5 unidades de alguma coisa. Aqui o outro exemplo é uma seta idêntica, ou seja, um vetor idêntico, porém o sentido é contrário. Então, se o sentido é oposto, se a de cima era da esquerda para a direita, e esse aqui é o oposto, ou seja, ele vai da direita para a esquerda. Agora que a gente já sabe quais são os 2 tipos de grandeza, o que é grandeza e como representar as grandezas vetoriais, que são através das setas, ou seja, dos vetores, a gente vai revisar aqui, ó, a soma de vetores. Eu consigo fazer operações de soma com esses vetores. Como é que vai funcionar essas operações de soma? A gente vai ter esse primeiro caso aqui, ó, onde os vetores têm a mesma direção. Vamos relembrar, o que é direção mesmo? É o posicionamento da seta, ou seja, direção é diagonal, vertical, horizontal. Isso é direção. Nesse caso específico aqui, ó, direção. Aliás, nesse caso aqui, ó, nós temos 2 opções. Se eu somar 2 vetores com o mesmo sentido, eu vou simplesmente somar os valores desses vetores. Então, se um vetor vale 3 e o outro vale 2, os dois têm mesma direção e mesmo sentido, eu vou simplesmente somar 3 com 2 e manter o sentido que os dois já tinham. Isso vai me dar um vetor resultante, ou seja, um vetor maior. Então, um vetor de 3 mais um vetor de 2 vai me dar um vetor maior de tamanho 5, com mesma direção e sentido. E se eles forem opostos, como é que vai funcionar isso? Se eles são opostos, quer dizer que eles têm sentidos contrários. Se o sentido for oposto, tem sentidos contrários. Então, eu vou pegar o vetor maior e subtrair do vetor menor. E qual que vai ser o sentido, professor? Vai ser o sentido daquele que era maior. Então, se eu tenho um vetor de 5 para a direita e um vetor de 3 para a esquerda, eu vou ter um vetor resultante dessa soma que vai me dar 2 para onde? Para a direita, que é onde era o vetor maior. Aqui do lado do direito, aqui, a gente tem esses exemplos. Vamos repassar um a um para vocês entenderem melhor. Ó. O exemplo 1, a gente tem o vetor A e o vetor B. Quantas unidades tem o vetor A? 3, ele ocupa 3 espacinhos aqui. Então, o módulo dele é 3. A direção é horizontal e o sentido é para a direita. O vetor B, ele tem módulo de 2 e direção também horizontal, ou seja, entra naquele caso que a gente acabou de passar, a mesma direção. E ele também tem o mesmo sentido. Como que a gente vai achar o vetor resultante dessa soma? Vetor resultante eu chamei de R aqui, ó. R é o vetor resultante, é igual à soma de A mais B. A gente simplesmente vai somar. Por que que a gente está somando, pessoal? Vamos lembrar, porque eles têm mesma direção e mesmo sentido. E aí, como resultado, a gente vai ter um vetor grandão aqui, ó, de quantas unidades? 5 unidades.
Então, aqui do lado direito, ó, a gente tem aqui os valores todos certinhos aqui, ó, a direção do resultante. Horizontal, sentido para a direita, porque os dois outros vetores já eram para a direita, e o módulo de 5. Aqui embaixo, o exemplo 2 é o segundo caso, é quando eles têm a mesma direção, mas eles têm sentidos opostos, sentidos contrários. Então, quando um vetor tem o sentido contrário, ele vai receber aqui, ó, o menos na frente, para indicar que o sentido é oposto ao sentido do outro vetor. Então, o vetor A vale 3 e o vetor B vale menos 2. É exatamente igual ao caso anterior, só que eles são opostos. Vou fazer a mesma coisa, vou somar A com B, só que agora o meu A vale 3 e o meu B vai valer menos 2. Uma soma de números de sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior e subtrai. 3 menos 2, 1 unidade. Então, o 3 é maior que o 2 em quantas unidades? 1 unidade. Está aqui o nosso vetor resultante pequenininho. Ó. Então, o vetor A mais o vetor B vai me dar o vetor resultante de 1 unidade. Agora, qual que vai ser o sentido? O sentido do maior. O 3 não era maior? O vetor A tinha 3 unidades, era maior que o vetor B, que tinha 2. Então, o sentido vai prevalecer o sentido do vetor A para a direita. Beleza, agora a gente viu os casos onde eles têm mesma direção. E quando eles não têm a mesma direção, quando a direção é diferente, existe uma regrinha que chama regra do paralelogramo. Como que ela funciona? Bem simples. Não, a gente vai fazer o passo a passo aqui, vocês vão ver que não tem muito problema com essa regrinha, não. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar as caudas das setas, ou seja, vocês vão ver que a seta, ó, aqui eu tenho um exemplo, vetor A e vetor B. Ele tem uma cauda e ele tem uma seta, a ponta da seta. Quando eu vou fazer a regra do paralelogramo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esses dois vetores e ligar as suas caudas, uma cauda na outra. Como que vai ficar isso? Aqui, ó, primeiro passo, vou ligar as caudas. Vetor A com o vetor B. Segundo passo, eu vou fechar o polígono. Como que eu faço o polígono? Eu estendo uma reta paralela a cada um dos vetores até que elas se encontrem. Aqui o ponto de encontro, aqui, ó. Fechei o polígono. Lembrando que polígono é uma figura geométrica fechada, com linhas retas. É igualzinho essa aqui, ó. Então, a gente tem uma figura fechada, onde esse ponto aqui está fechando o polígono. Fechei o polígono, vou para o terceiro passo, que é traçar minha resultante. Lembrando que a resultante, quem que é mesmo, pessoal? É o resultado da soma dos vetores. Quem que a gente está, nesse caso, quem são os vetores? Vetor A e vetor B. Então, a soma do vetor A com o vetor B vai me dar o vetor resultante R, representado pela seta azul. Então, bem simples, junta cauda com cauda, fecha o polígono e faz uma linha da cauda até a intersecção das retas do polígono aqui, ó. Beleza, a gente tem a nossa resultante. Agora, através dessa resultante, a gente consegue o quê? Todas aquelas três informações que a gente precisava. Módulo, sentido e direção. Qual que é a direção desse vetor aqui? Qual que é o posicionamento desse vetor? Lembrando que direção é posicionamento. Esse vetor está posicionado na diagonal. Beleza. Qual que é o sentido? De baixo para cima, da esquerda para a direita. E o módulo? O módulo agora vai dar uma complicadinha. A gente não pode simplesmente somar. Por que que a gente não vai somar? Porque eles não têm mesma direção. A direção deles são diferentes. O vetor A está na vertical e o vetor B está na horizontal. Então, eles não têm mesma direção. Não posso simplesmente somar os valores. 3 com 2. Não posso. O que eu vou ter que fazer? Vejam aqui, pessoal, que a gente tem um triângulo retângulo. O que a gente faz com o triângulo retângulo? Que teorema que se aplica ao triângulo retângulo? O teorema de Pitágoras. O que Pitágoras dizia? Que a hipotenusa, que é o ângulo oposto, é a reta oposta ao ângulo de 90 graus aqui, ó. A hipotenusa, nesse caso, está representada pelo vetor R de resultante. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Perfeito. Hipotenusa é quem a gente quer descobrir, que é a nossa resultante. E quem são os outros catetos? Um cateto vale 2 unidades e o outro cateto vale 3 unidades. Vamos substituir os valores aqui, fazer o passo a passo. Então, resultante ao quadrado, que é minha hipotenusa, nesse caso aqui, é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Lembrando que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3 e 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 9 com 4, 13. E aqui, ó, como que a gente tira
Como que a gente tira esse quadrado aqui, ó, essa potência? Qual que é o inverso da potência? É a raiz. Então, para eu tirar esse quadrado daqui, eu tenho que tirar quem? A raiz quadrada do número 13. Beleza. Resultante é igual a raiz de 13. Conseguimos, então, direção, sentido e módulo do vetor resultante através da regrinha do paralelogramo, que consiste em quê? Ligar as caudas dos vetores que eu quero somar, fechar o polígono e traçar uma resultante que vai da cauda, da intersecção da cauda, até a intersecção do polígono lá em cima. Beleza. Tem outro jeito de fazer isso? Tem. Tem uma outra forma, que é essa aqui, ó, ligando as setas. Nesse caso, pessoal, a gente não vai ligar cauda com cauda. A gente vai ligar a ponta de uma seta na cauda de outra seta. Como é que vai ficar isso? Ó, primeiro passo, ligar as setas. Então, eu vou pegar o vetor A, ligar a ponta do vetor A na cauda do vetor B. Não está cauda com cauda mais. E aí, o segundo passo é fechar o polígono. Como que a gente vai fechar o polígono? Puxando uma seta da cauda até a ponta da outra seta. Então, essa resultante R aqui, ó, é exatamente igual a essa outra resultante R. São duas formas de vocês fazerem o mesmo exercício. E aqui a gente tem o quê? Tudo que a gente tinha no outro. Direção, sentido e módulo. Aqui é resultante, ó. Tirei essa seta daqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa é a nossa resultante. Resultante da soma de A com B. Como que a gente faz o cálculo do módulo? Pitágoras, como a gente fez lá em cima. Mesma coisa, não vai mudar nada. É exatamente a mesma coisa, duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. A direção tem que ser a mesma, diagonal. O sentido, qual que é o sentido desse vetor aí? De baixo para cima, da esquerda para a direita. E o módulo, raiz de 13. Beleza, pessoal, espero ter ajudado. Qualquer coisa, podem me questionar, podem perguntar. Abraço para vocês.